Candidato nas eleições 2024. O Bom Dia Bahia segue com a série Sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Lembrando que o tempo de entrevista é de 20 minutos e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com os assessores dos candidatos. Hoje estamos recebendo Giovanni D'Amico, candidato a prefeito de Salvador pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Giovanni tem 33 anos, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, formado em Geografia, professor também e pai de 2 filhas. Está aqui comigo. Bom dia, tudo bem, Giovanni? Bem-vindo aqui ao Bom Dia Bahia. Falei tudo certinho? Tudo certinho. Tudo certinho? Então pronto, vamos conversar com a entrevista. O tempo começa a ser contado a partir de agora, como eu falei, são 20 minutos. E antes de tudo, quem é Giovanni D'Amico? Bom, para além do que você já disse, que já foi uma boa introdução, né? Eu sou professor da rede estadual, ingressei na militância, Casimiro, principalmente na universidade. Dali, para mim, foi uma virada de página, né? Movimento estudantil, centro acadêmico, as próprias jornadas de junho de 2013, eu digo que para mim foram muito marcantes. Dali em diante eu vivo um cotidiano assim, sempre de política, agora essa política de cotidiano mesmo, de fazer trabalho em bairro e comunidade, de dar aula em cursinho popular. Então, isso acho que define bastante minha pessoa, especialmente essa pessoa que está aqui hoje para falar de política. Bom, a outra pergunta que eu faço a todo candidato é a seguinte: por que o senhor se acha capaz, pensa que é capaz de ser prefeito de Salvador? Olha, eu não acho que eu sou capaz sozinho, né? A gente, inclusive, questiona um pouco essa ideia de um gestor todo-poderoso. Para nós, a gente tem se colocado para fazer um papel coletivo na política. Claro, a gente tem um papel de estudar, de pensar junto, de construir projetos, mas, ao mesmo tempo, de ser uma interface da prefeitura com a população. Então, essa é a ideia que a gente está tentando trazer de uma política feita, onde a prefeitura funcione de portas abertas e a tomada de decisão seja feita de forma cotidiana, conhecendo com os bairros, conhecendo com as associações de moradores, com jornalistas, com universidades. Então, é uma ideia de um trabalho onde eu vou ser uma parte dele, mas para amplificar muitas coisas que já estão por aí. Bom, eu quero lembrar mais uma vez aqui, sempre eu tenho que destacar que o tempo da entrevista é de 20 minutos, que é maior do que o próprio eleitoral, né? Gratuito, que começa amanhã, dando oportunidade para que os candidatos exponham seus projetos e propostas. E a gente abre espaço também para que o cidadão, para que o povo faça perguntas. Eu pediria, então, Giovanni, se sorteasse aqui uma pergunta, por favor. A pergunta é de número 7. Pergunta número 7 vem de Marlúcia, do bairro de Tancredo Neves. Olha aqui. Marlúcia, Tancredo Neves, faz a pergunta e quem vai responder, claro, é o candidato do PCB, Giovanni D'Amico. Vamos à pergunta. Meu nome é Marlúcia Lima Santos, moro no bairro Tancredo Neves. Gostaria de saber o que o candidato vai fazer contra o racismo. Bacana, Casimiro, né? Marlúcia, lá de Beiru. Olha, a gente vem pensando que não adianta muito uma prefeitura querer falar de fazer secretarias específicas, especialmente para alguns enfrentamentos necessários, como enfrentamento ao racismo, enfrentamento à violência de gênero, se a gente não tiver políticas consistentes para que o cotidiano da população vire um cotidiano de enfrentamento das desigualdades. Então, quando a gente fala de racismo, a gente está falando, por exemplo, de uma cidade onde a maioria da população negra está em situação desempregada, onde a maioria das moradias mais precárias, elas são as moradias da população negra. Então, para nós, esse é um conteúdo que está todo junto. Então, se a gente vai falar de geração de emprego e renda, é enfrentamento ao racismo. Se a gente vai falar de tentar zerar o déficit habitacional em Salvador, para a gente ter moradia popular, é enfrentamento ao racismo. Então, é por aí que a gente pensa de dar condições de vida adequadas para a população negra, para a população mulheres, LGBT. Então, essa é a forma de enfrentar essas desigualdades, essas violências que a gente vem pensando. Ou seja, não seria criação de nenhum órgão, nenhuma secretaria especializada no combate, mas distribuída em vários setores. Porque Salvador, a gente sabe, é a cidade mais negra do Brasil, fora da África, a cidade mais negra do mundo, mas infelizmente a gente sabe que muitos casos de racismo são cometidos, não é isso? Sim, com certeza. O senhor falou aí do desemprego. A taxa de desemprego em Salvador é uma das mais altas do Brasil. Que tipo de proposta, Giovanni, o senhor teria
para melhorar esse quadro, mudar esse índice, essa taxa que é tão gritante, e a gente sabe, muita gente desempregada, passando por necessidade. A proposta que você tem para esse setor seria de que maneira? Como é que funcionaria essa geração de empregos, em quais setores específicos? Então, Casimiro, essa é uma das coisas que nos preocupa bastante. A gente tem dois dados que preocupam. Por um lado, Salvador tem um desemprego muito alto, quase 17%, e metade da população está na informalidade. Então, são duas realidades que estão juntas e que o poder público, ao nosso ver, precisa tomar partido e tomar ações para essa geração de emprego e renda. A gente vem pensando em três frentes, né? Uma é uma geração direta de empregos, onde a própria prefeitura pode incorporar, né? A gente fala muito de uma estrutura de uma empresa pública de construção civil, tem um papel importante na geração de emprego, mas também de construção de infraestrutura de interesse social, de moradia de interesse social. Então, a gente associa a demanda de moradia com geração de emprego. Tem uma iniciativa de cooperativas, que a gente considera muito importante. Então, você pega várias pessoas que hoje estão na informalidade, a prefeitura dá suporte jurídico, dá suporte de crédito, de infraestrutura, para trazer essas pessoas para uma estrutura de trabalho formal. Podem ser desde catadores, a gente trazendo para uma estrutura de cooperativa, onde eles vão trabalhar com coleta de resíduos sólidos, e aí a gente vai estar falando também de energia renovável, de vários aspectos interessantes. Pessoas que estão vendendo, né, na rua com suas guias e que vão passar também a estar numa estrutura cooperativada, e aí saem da informalidade. E uma terceira parte, que a gente observa, grande parte da geração de emprego e renda em Salvador vem dos pequenos produtores. É o comerciante, cabeleireiro, a oficina. Então, falta um apoio direcionado para esse pequeno comerciante, que é quem gera muito emprego na cidade, mas o poder público acaba beneficiando mais grandes empresas e não os pequenos que têm muito potencial de gerar emprego. Então, são três frentes que a gente pensa que o poder público deve priorizar. Um dos destaques do programa do senhor que eu estava lendo é justamente a cooperativa de construção civil, não é isso? Como é que funcionaria uma cooperativa de construção civil? De que maneira ela ajudaria, claro, no combate ao desemprego? Como eu falei, Salvador vivendo um momento difícil, essa taxa de desemprego, apesar de ter reduzido, né, o índice era 17%, está em 15% do número de pessoas desempregadas, essa cooperativa funcionaria de que maneira? Então, existem algumas experiências, inclusive, né, não é uma coisa completamente nova, onde a gente vai pensar, por exemplo, criação de blocos ecológicos. E aí você, a partir do poder público, que tem, obviamente, mais condições financeiras, né, de incentivar, de organizar, às vezes até de oferecer um espaço físico, e aí a gente organiza segmentos que estão ou na informalidade ou desempregados dentro dessas cooperativas, a prefeitura faz esse fomento, e dali em diante a cooperativa vai começar a andar com as próprias pernas. Então, ela pode estar construindo blocos, ela pode utilizar materiais reciclados. Eu gosto muito de falar da construção civil, porque ela é um setor muito dinâmico que acaba movimentando, tem uma movimentação em cadeia, né? Quando você está construindo uma moradia, você vai ter demanda para tudo, da tomada até a tinta, até os serviços a serem gerados. Então, tem aí um potencial gerador muito grande, a gente associa com uma política que a gente tem que ter uma preocupação ambiental. Existem várias estratégias, a arquitetura vem falando muito disso, né? De estratégia de você reutilizar materiais que seriam jogados fora para fazer um conjunto, desde PVC até, sabe, partes que vão compor as estruturas das casas. E aí a gente traz isso para uma estrutura organizada, né, e fomentada pelo poder público. Você falou em moradia, Giovanni, candidato, e eu me lembro que o problema da moradia é muito grave em Salvador e agravado também pela topografia da cidade. Muitas famílias moram em locais inadequados, em áreas perigosas, áreas de risco, construções irregulares. E quando chove, a preocupação é constante. Eu costumo até falar que eu me coloco no lugar dessas pessoas e vejo que as pessoas moram, muita gente fala, mas mora ali porque não tem outra alternativa. Que tipo de proposta o senhor teria para a questão da moradia em Salvador? Como eu falei, que é uma cidade topograficamente complicada, né, e com pessoas, famílias inteiras que moram em locais assim de risco. Pois é, a gente começava falando, né, Casimiro, a gente recebe uma pergunta sobre racismo, eu queria fazer aqui um paralelo. A gente nunca teve notícia de um edifício no corredor da Vitória despencando, e nem vai ter, né? Veja, todos eles são prédios construídos na encosta. Quem vem da lanchinha, vindo de Ladeiras de Itaparica, percebe como aqueles prédios são construídos em uma região acidentada. Qual é a diferença que a gente tem aí? A gente tem uma grande infraestrutura de construção sendo aplicada na construção daqueles prédios, enquanto em boa parte da cidade, em especial nas periferias, as pessoas não têm, do ponto de vista do poder público,
nenhum acesso, seja a consultoria de engenharia, consultoria arquitetônica, a suporte na compra de materiais para fazer uma fundação adequada na sua casa. Muito pelo contrário, os projetos associados à habitação que a prefeitura tem feito nas últimas décadas são apenas para pintar a fachada de casa. E você ter um projeto de moradia que não constrói nenhuma casa é algo particularmente complicado. Em uma cidade que a gente tem 130, 140 mil unidades em déficit habitacional. E aí, ou seja, Salvador é uma cidade que tem muita gente sem casa, tem muitas casas ociosas, fechadas para aluguel, para especulação imobiliária, e não temos uma política de geração de moradia de interesse social. Então, o problema da construção em encosta, por um lado, é de uma necessidade, por um outro lado, é de uma falta de suporte de construção mesmo, de técnica, de materiais, e essas técnicas existem, só que elas não estão sendo ofertadas para a população. É isso que a gente gostaria de romper, essa lógica. Teria um órgão responsável por isso, é isso? A gente está pensando na construção de uma empresa municipal de construção civil, especialmente voltada para a infraestrutura de interesse social e, aí, em especial, a moradia popular. Bora falar de segurança, que é um problema grave que a cidade enfrenta e a preocupação maior do soteropolitano, de quem mora em Salvador hoje, é a insegurança, facções que tentam dominar bairros, enfim, essa briga constante. Salvador é a cidade com a maior taxa de homicídios do Brasil, é uma cidade violenta, como eu sempre falo aqui, a gente sabe, do ponto de vista constitucional, é atribuição do Estado, mas a Prefeitura também tem que chegar junto e pode chegar, tem a Guarda Municipal. Eu estava lendo o programa do senhor, quando o senhor fala que tem, caso seja eleito, vai reestruturar a Guarda Municipal. De que maneira seria essa reestruturação da Guarda Municipal? E o senhor não estaria satisfeito com a Guarda Municipal atual, é isso? Isso, Casimiro. A gente vem observando, veja, é correta a informação que você traz, inclusive ela é muito alarmante. Salvador é a capital com maior índice de violência. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão na Bahia. Isso nos faz pensar que há alguma coisa na nossa estratégia de segurança pública não tem dado tão certo. Porque se a gente continua fazendo as mesmas medidas e o problema vai se agravando, a gente vai precisar começar a mexer algumas coisas na forma de pensar a segurança pública. Em especial do ponto de vista da prefeitura, né, que está muito pegada com o cotidiano da população, a gente pensa o seguinte: a Guarda Municipal ela tem na sua missão institucional, na sua concepção, de ser uma guarda orientada para a prevenção. Mas, na prática, não é isso que a Guarda Municipal tem se tornado. A Guarda Municipal utiliza cada vez mais armamentos de alto calibre, ou seja, ela está se transformando em mais um instrumento, digamos assim, de enfrentamento direto, né, de repressão. E a estratégia do enfrentamento direto, ao nosso ver, tem se mostrado muito esgotada. Por um lado, o poder público enfrenta com maior ferocidade, as facções também têm se armado cada vez mais, e a gente tem deixado de lado uma estratégia que, ao nosso ver, é muito importante, que é de trabalhar a prevenção. A prevenção vai por dois caminhos. Por um lado, é você ter instalação de câmeras, é você ter, né, áreas nas comunidades bem acompanhadas, onde vejam, as próprias populações começam a observar o seu cotidiano em contato com as instituições, para olhar jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um lado da prevenção que a gente gosta de dizer que está sendo muito deixado de lado. E é você trabalhar para que o jovem que está em uma situação de vulnerabilidade não ingresse nas fileiras do crime. Para nós, esse é o ponto-chave onde a prefeitura deve estar focando o seu esforço. E a Guarda Municipal, aí sim, ela deveria ser uma agente conectada para esse exercício de evitar que o jovem passe a compor as fileiras da criminalidade. Então, imagine uma guarda reestruturada, onde ela tem um papel de estar em contato com a escolinha de futebol para saber se o aluno abandonou, para estar em contato com a própria escola para saber como é que está a frequência, com os CREAS, com os CRAs, com os postos de saúde do bairro. Então, é uma dinâmica diferente de prevenção. Não seria uma Guarda Municipal armada, é isso? A gente está pensando numa Guarda Municipal que não precisaria ser armada, no máximo em armamentos preventivos, né, sem letalidade, mas ela seria uma guarda orientada para organizar o cotidiano das comunidades junto com os moradores, ou seja, a gente ia precisar de um arranjo institucional diferente para que no cotidiano essa juventude estivesse sempre sendo trazida para outra realidade que não a realidade da criminalidade. Funcionaria integrada com a Polícia Militar, só para eu entender direitinho, uma Guarda Municipal integrada com a Polícia Militar, município, Estado juntos nesse combate à violência? Claro, a gente precisa ter uma estratégia dialogada, uma estratégia pensada. Não, a Prefeitura não pode sozinha
ela querer resolver essa dinâmica. A gente tem, inclusive, algumas perspectivas do que poderia ser, né, o funcionamento desses outros organismos, mas aí já não é um dever da prefeitura. Mas ela tem sim que exercer um trabalho integrado. Agora, ao nosso ver, esse foco ele tem que ser um foco preventivo. Modais de transporte, BRT, metrô, e a população volta e meia se queixa, inclusive aqui muito no Bom Dia Bahia, da espera das viagens longas. Eu até comentei isso já algumas vezes com os responsáveis pela mobilidade da cidade. Que proposta Giovanni D'Amico teria para melhorar a situação do transporte coletivo de Salvador e que proposta seria de fato possível de ser concretizada? Bom, Casimiro, a situação do transporte, especialmente nesse horário, quem está nos assistindo, muitos estão aí preocupados ou estão até em alguma situação já de engarrafamento. Eu gosto de começar dizendo o seguinte: a principal estratégia que existe para a gente melhorar a mobilidade urbana é fazer o transporte público mais interessante, mais atrativo do que o transporte individual. Na prática, hoje, a maioria das pessoas tem migrado, então logo consegue algum financiamento, tem migrado para uma moto, para um carro, porque a gente tem vivido um verdadeiro caos nos transportes. Por um lado, a prefeitura vem gastando muitos recursos no financiamento de algumas empresas, especialmente nas empresas do transporte rodoviário. A gente tem uma transferência muito grande. Só no ano passado foram 200 milhões de reais em recursos diretos e 120 milhões em perdão de dívidas. A gente não vê nenhum cidadão tendo dívida perdoada com a prefeitura, mas vamos lá. Por um lado, então, é uma quantidade grande de recursos transferidos para essas empresas. Os serviços não têm sido cumpridos, inclusive naquilo acordado em contratos. Taxa de renovação dos ônibus não estão sendo cumpridas, linhas sendo fechadas, horários que também não são cumpridos. Então, a gente tem aí, por um lado, um dever de revisar esses contratos. Ao nosso ver, uma parte importante do transporte municipal já está constatado que a iniciativa privada não está dando conta. Então, a gente vai precisar que segmentos, especialmente do transporte rodoviário, sejam assumidos a partir de uma organização do poder público. Agora, a gente tem também iniciativas de cooperativas, que são importantes, mas que estão ainda bastante desorganizadas em Salvador, as de cooperativas de transporte, eu estou falando. Então, essas precisariam passar por uma padronização, né, tanto do ponto de vista dos veículos que são utilizados, mas também de treinamento, e, né, para a gente ter um transporte cooperativo organizado, com horários, com a prefeitura fiscalizando. Esse é um outro elemento importante. E tem modais que hoje a aposta é muito mal utilizada em nossa cidade. Quando a gente fala de modais, a gente está falando do metrô, a gente está falando do transporte aquaviário, que existia, mas foi abandonado em Salvador. É como que a gente integra a bicicleta no cotidiano da cidade, não a partir apenas de ciclovias, mas que as vias locais sejam utilizadas de uma forma que a bicicleta seja segura e que ela possa ser um complemento para outros transportes. Aí a gente associa com o VLT, que a gente antigamente chamava de bondinhos, né? A cidade do Rio de Janeiro está com uma experiência interessante, inclusive barata do ponto de vista da manutenção, porque ela utiliza já o asfalto já existente, a gente coloca os trilhos, e aí ele tem uma capacidade de transporte grande. A prefeitura pode abraçar uma rede de VLT, expansão do metrô. Na Prefeitura de São Paulo, a gente já tem uma experiência de gestão, onde a própria prefeitura tem algumas linhas, o Estado tem outras. Então, a gente precisa parar de ter uma certa embate entre os poderes e uma lógica mais, né, de cooperação entre os diferentes modais. É um BRT complementar e não em confronto com o metrô. São alguns desafios que a gente tem aí, Casimiro. Bora ping-pong? Bora. Vou falar o nome do seu adversário, dos seus adversários. Você define ele com um pensamento, uma frase, uma palavra. Kleber Rosa, do PSOL. Um pensamento, uma frase, uma palavra? Rapaz, eu diria um amigo da luta. Eslane Paixão, da UP. Uma companheira. Victor Marinho, PSTU. Também, um companheiro. Silvano Alves, PCO. Silvano, ele não conheço, né? Eu acho que é um amigo da luta, né? Bruno Reis, União Brasil. Eu acho que é um burocrata, eu diria. E Geraldo Júnior, do MDB. Também, colocaria como um burocrata. Bom, agora faço com todos os candidatos. O que o senhor diria, o senhor tem 1 minuto e 20, 1 minuto e 19, o que o senhor diria para aquela pessoa que está assistindo, fala, eu não voto em Giovanni D'Amico de maneira nenhuma, eu não quero ele como prefeito de Salvador, não. Bom, o principal desafio que a gente tem aqui
eu diria, Casimiro, que não é necessariamente a gente ganhar o voto, né, de quem está nos assistindo, embora o voto seja muito importante. Mas a gente está querendo ganhar pessoas para uma perspectiva de política, de participação, de construção coletiva, onde a gente deixe de votar de 2 em 2, de 4 em 4 anos e nunca mais ser chamados a participar do cotidiano da nossa cidade. Então, se a gente estiver aqui conseguindo convencer a população a participar mais, a acreditar que a gente tem nas nossas mãos uma capacidade decisória e de que quem melhor conhece o cotidiano dessa cidade é quem vive nessa cidade, com isso a gente já sai muito feliz. Se isso se traduzir também num voto, a gente fica ainda mais feliz, porque sabemos que a gente pode utilizar também da votação para exercer esse nosso poder tão bonito de democracia. Então, esse é o convite de conhecer esse projeto de cidade que o PCB vem construindo, de acompanhar nas nossas redes. Tem muitos vídeos, tem muitas discussões, tem um programa bastante amplo. Então, acho que se ele possivelmente pode ser um grande convite e até uma mudança. Fechou. Tá bom? Obrigado, Giovanni D'Amico, tá? Valeu. Boa sorte. Boa Obrigado, sorte, tá bom? Casimiro. Muito obrigado. Amanhã, pode ficar aqui um pouquinho, fica aí um pouquinho. E amanhã, a candidata a prefeito de Salvador, que será entrevistada, é Eslane Paixão, da Unidade Popular. Aratu nas eleições 2024.